Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos finalizar aquela série de vídeos sobre o investidor inteligente do Benjamin Graham. Mas desde já eu quero te agradecer pela tua presença, deixa o teu like, deixa o teu comentário e vamos pro vídeo. Bom, galera, no vídeo de hoje eu vou finalizar essa série de 3 vídeos do Benjamin Graham e eu queria comentar com vocês algo a respeito que ele fala sobre o investidor defensivo e o investidor empreendedor. É uma abordagem bem por cima, tá, pessoal? Porque esse livro é um livro muito denso, é um livro que o Benjamin Graham, ele fala de diversos fatores, de diversos acontecimentos que tiveram durante os anos sobre o comportamento dos investidores. Então, assim, para você adquirir o conhecimento profundo, eu recomendo que você leia o livro. Mas eu quero trazer algumas ideias aqui no vídeo para que você, se você não lê o livro, para que você tenha a real noção do que o Benjamin Graham queria passar. Nós abordamos nos vídeos anteriores alguns conceitos, algumas diretrizes que ele falava no livro, que ele falava a respeito de ser um investidor. E conforme a leitura vai passando, ele comenta sobre 2 tipos de investidores. O investidor defensivo e o investidor empreendedor. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre esses 2 tipos de investidores. Mas antes de falar, eu queria abordar um outro aspecto com vocês. A gente sabe que investir em ações, de uma forma ou de outra, é assumir um risco. Na verdade, tudo na nossa vida é assumir um risco, né? Quando você vai fazer uma faculdade, quando você vai fazer algum curso. Eu mesmo, quando eu resolvi abrir o canal aqui no YouTube, é um risco que eu estou assumindo. É um risco das pessoas gostarem, é um risco das pessoas não gostarem. Enfim, tudo na nossa vida é um risco, inclusive investir em ações. Então, antes da gente começar a comentar sobre os tipos de investidores, nós temos que entender o risco, né? O risco que a gente deve assumir quando a gente se propõe a investir em ação. E aí ele comenta que o investidor ele deve se fazer algumas perguntas para saber o tamanho do risco. Porque é muito fácil você falar assim, eu sou um investidor agressivo, eu quero ter a maior parte dos meus investimentos em ações. Ok, mas você tem família? Você é casado? Você tem filhos? O seu emprego, ele é um emprego estável? Ele é um emprego que é de altos e baixos? Um mês você ganha mais, outro mês você ganha menos? A sua renda oscila? Ou até mesmo o quanto que você está disposto do dinheiro que você tem para investir, perder? O quanto que você deixaria na mesa, né? Podemos dizer assim. O quanto que você teria a tolerância de perder desse dinheiro? Então todas essas perguntas e outras que você pensar e colocar ali na mesa, colocar no papel realmente, você tem que ver e analisar com cuidado essas perguntas. Porque se você tem filho, por exemplo, você não pode arriscar todo o dinheiro que você tem para investir. Você tem que ser um pouco mais conservador. Se você não tem filhos, você já pode arriscar. Se você já tem uma casa própria, você pode arriscar um dinheiro a mais. Se você ainda não tem, está pagando ou está morando de aluguel, não sei. Então, todas essas questões, elas devem ser respondidas, elas devem ser tratadas com cuidado para você definir o grau de risco que você vai ter com os seus investimentos em ações. Na verdade, ele comenta, o Benjamin Graham no livro, ele comenta sobre uma alocação, um tipo de alocação que seria o ideal para qualquer tipo de investidor, tanto o defensivo quanto o empreendedor. Ele comenta numa alocação de 50-50. O que seria essa 50-50? Seria 50% em títulos do Tesouro, ou seja, 50% na renda fixa, e 50% em ações ordinárias, 50% em empresas, né? E sempre fazendo esse balanceamento dessa porcentagem, ou seja, se por algum evento passou um tempo e as ações valorizaram muito, você vende aquelas ações que estão mais acima do preço, que se valorizaram mais, pega esse lucro e coloca no Tesouro Direto. E vice-versa. Se as ações elas desvalorizaram, você vende os títulos do Tesouro e compra mais ações. Sempre tentando manter uma referência ali de 50% para cada investimento. E essa oscilação ela pode variar, e ele fala para não deixar ultrapassar o máximo de 75% em ações.
a não ser que você saiba muito do que você esteja fazendo e que você aguente uma correção muito brusca no mercado. Porque ele comenta ao decorrer do livro que geralmente depois de altas muito fortes, vem baixas fortes também. Então, se você sabe o que você está fazendo e aguenta uma correção, tudo bem, ficar alocado ali um percentual maior em ações. Se não, sempre que extrapolar um pouquinho, você vende e compõe o outro lado dos seus investimentos. E aí, então, a gente já pode entrar no que seria a definição de um investidor defensivo, né? Bom, um investidor defensivo, ele comenta no livro que é como se fosse um investidor passivo. Ele apenas compra as ações de boas empresas, ações que se valorizaram ao longo dos anos, ações que pagam bons dividendos. Então, basicamente é isso. Você escolhe aquelas empresas ali já conhecidas do mercado, faz os aportes, vai segurando essa ação pelo maior tempo que for possível segurar. Só que ele comenta que esse tipo de investidor não vai conseguir retornos muito grandes, muito acima da média, porque você não está comprando nenhuma ação com um desconto muito grande ou nenhuma ação que o mercado esqueceu, que o mercado precificou errado. Aí você tem que se contentar com retornos medianos. Ele fala que o investidor defensivo, ele também não vai ter aquela queda muito brusca, mas também ele não vai ter retornos muito altos. Ou seja, o investidor defensivo, ele prioriza a tranquilidade, que ele não vai se estressar com seus investimentos. E aí, aquela alocação de 50-50 que nós falamos mais no início do vídeo, seria de perfeita ideal para o investidor defensivo, porque ele nunca vai ter uma volatilidade muito grande na sua carteira e ele sempre vai ficar tranquilo quanto ao percentual que ele alocou em cada um dos ativos, seja em ações, seja nos títulos do Tesouro. Mas eu preciso te lembrar que tem um detalhe nessa estratégia. Eu não sei se você já investe ou se você começou a investir agora, mas saiba que quando a gente vê uma ação subir muito, a gente acha que ela vai continuar subindo para sempre. E fica difícil vender, porque a empresa que você vê, ela está gerando lucro, ela está te dando retorno. Então você vê uma ação que você comprou a R$ 20, alguns meses depois ela custar 30, alguns meses ela custar 40, e aí você vê o seu portfólio desbalancear e fala assim, putz, eu vou ter que vender essa ação. E aí é que você tem que ter sangue frio e vender e compor parte desse lucro, sua parte de renda fixa, sua parte que ficou para trás. Então, assim, ele comenta que você tem que ter muito sangue frio e permanecer nessa estratégia, porque com certeza, mais para frente, essas ações, as mesmas que subiram, elas vão voltar a cair. Ou outras ações que estavam esquecidas, que você não investia, vão cair de preço. Você vai conseguir comprar outras empresas por um preço mais barato do que você vendeu as suas ações. E aí sim, você tira de novo o dinheiro daquela renda fixa que você colocou e volta a comprar ações. Esse tipo de manobra ele fala que é importante porque além de você manter o seu portfólio equilibrado, ali 50-50, você garante um retorno maior no que diz respeito a um dividend yield, que a gente sabe que é o quanto uma empresa ela distribui dos lucros em relação ao preço que você pagou na ação. Então, quando você faz esse tipo de manobra e você está sempre comprando ações baratas, ações que vão te gerar uma renda maior, você sempre vai estar com yield maior ali de retorno com relação ao mercado em geral. Então, você tem que agir com frieza, vender as suas ações no momento que elas estão caras e comprar no momento que elas estão baratas. Bom, basicamente, galera, então, o investidor defensivo, ele vai fazer isso. Ele não vai fazer nada mais e nada menos do que isso. Ele vai manter seu portfólio alocado nessas proporções e vai tentar manter essas proporções pelo máximo de tempo possível. E agora nós vamos ver o investidor empreendedor. Ele dá essa definição para a pessoa, para o investidor que está mais presente ali no mercado, que acompanha o preço das ações de perto. Ele comenta sobre trade, sobre investidores que faziam trades super alavancados no dia, no mesmo dia. A gente sabe que a gente já conhece, né, no mercado, que são os day traders, que negociam ações ou algum ativo no mesmo dia, tentando tirar um lucro dessa variação de preço. Naquela época, ele fala no livro que ele comenta e foram diversas as perdas e tudo mais.
Mas a gente sabe que hoje em dia o mercado ele evoluiu muito com a internet, com todas essas plataformas de alta performance. E a gente sabe que existe sim traders que são lucrativos, pessoas que operam day trade e que são lucrativos. Só que é uma atividade extremamente difícil, é uma atividade extremamente exaustiva que você vai fazer ali durante o dia todo. Eu posso falar porque eu já tentei fazer day trade. Eu já fiz, eu já tive dias que ganhei, já tive dias que eu perdi. E por que eu deixei o day trade de lado? Agora eu tô falando por mim. Porque eu chegava 3, 4 horas da tarde, eu tava acabado, eu tava destruído. E às vezes eu ainda estava com perdas. E aí eu comecei a perceber que a minha carteira de dividendos começou a me gerar uma renda maior do que eu tirava no day trade. E aí eu comecei a me perguntar, até que ponto isso vai ser bom para mim? Porque a minha carteira de dividendos começou a render mais do que eu ganhava no day trade. Então, é válido, e se encaixa no perfil do investidor empreendedor. Só que você precisa estar muito focado naquilo. E outra, você precisa ter muito mais sangue frio do que só vender uma ação na alta e outra na baixa. Às vezes você precisa alavancar uma posição, às vezes você precisa zerar na perda. Então, assim, são características diferentes de um investidor defensivo. Eu estou falando aqui só do trade, tá? Mas o Graham, ele dá também exemplos de IPOs. Para quem não sabe o que é um IPO, é quando a empresa ela abre o capital dentro da bolsa de valores, propiciando que outras pessoas façam parte, né, possam comprar ações dessa empresa. Então, assim, ele fala muito sobre IPO também, que teve uma febre lá nos Estados Unidos de IPO, que se você tivesse pegado um determinado ano lá, você teria feito os lucros enormes. Ele dá o exemplo da Microsoft. Quem entrou no IPO da Microsoft, que foi em 1986, o valor mínimo que era obrigado a você entrar ali no IPO da Microsoft era de $2.100. Então você entrava no IPO com $2.100 e 3 anos depois você estaria com $720 mil. Foi um IPO de sucesso. E a gente vê também muitos IPOs na nossa bolsa, né? Existem as pessoas que fazem a tal da flipagem, eles entram no IPO e vendem no mesmo dia com o lucro do dia. Ele deu um exemplo também de uma empresa que teve um IPO que no mesmo dia valorizou mais de 600%. Foi a empresa Linux. A ação de $30 foi para mais de $230 no mesmo dia. Só que várias pessoas seguraram essa empresa por muitos anos. E o que aconteceu? Essa empresa voltou e começou a dar prejuízo. E 3 anos depois valia $1 as ações da Linux. Então, assim, você pagou 30, 3 anos depois você tinha 1. Então, assim, para você entrar nesse tipo de operação, trade, IPO, pegar uma empresa que talvez esteja em recuperação judicial, que está dando prejuízo, você tem que ser o tal do investidor empreendedor. E aí ele dá alguns conselhos, né? Você tem que estudar muito, você tem que saber o setor que ela está inserida, você tem que saber como que aquela empresa trabalha, como que ela pode voltar a dar lucro e como que os gestores dessa empresa estão se posicionando no mercado para você entender que essa empresa vai voltar a dar lucro. Então, assim, para você ser um investidor empreendedor, você vai demandar de mais tempo, você vai demandar de mais conhecimento. Então, não é qualquer um. É muito mais fácil você ser um investidor passivo, um investidor defensivo, é o que ele comenta, foi o que nós comentamos antes. Mas, se você conseguir desenvolver as habilidades de um investidor empreendedor, o seu retorno vai ser muito maior. O seu retorno vai ser bem acima da média. É claro que algumas vezes você vai errar, alguns tombos você vai levar, mas você tem que gerenciar isso e saber que isso pode acontecer. A gente hoje sabe que tem algumas empresas que estão sendo bem faladas aí no YouTube por influenciadores, como, por exemplo, da Oi. A Oi ela está ainda em recuperação judicial, ela está se desfazendo de alguns ativos. Eu até acredito que ela vai sim sair dessa recuperação. A gente sabe que a Oi ela tem vários agravantes aí que deterioraram a companhia, mas ela está conseguindo fazer as manobras que ela precisa para ela sair dessa recuperação judicial. Então isso é um estudo de caso específico. Isso é um estudo de caso para aquele investidor empreendedor, aquele cara que ele sabe que ele vai ter mais risco, mas que se ele acertar, ele sabe que vai ter mais retorno. E aí ele até comenta também um pouco sobre o investidor empreendedor, que é o seguinte: ele fala que a maioria das fortunas criadas foram criadas em um único setor, um único negócio. E aí vai que meio que contradizer aquela nossa teoria, né, da gente dividir
os ovos em cestas diferentes, né? Ou seja, investir em várias coisinhas diferentes. Veja, quando você investe em vários setores diferentes, você mitiga o seu erro. Porém, você vai tirar da sua rentabilidade também. Se uma empresa der certo, vai ser só aquela empresa, só aquele pedacinho ali que vai valorizar todo o seu portfólio, ele vai segurar um pouco mais a rentabilidade. Ao passo de que, se você estudou muito o setor e você investiu todas as suas moedas nele e você sabe que aquilo dali vai valorizar, você vai ter muito mais retorno. Porém, é preciso mais dedicação, mais estudo e mais conhecimento sobre o setor que você vai investir. E ele comenta que a maioria das fortunas foram feitas assim. Uma pessoa ela se dedicou muito a um setor só, investiu muito capital de entendimento naquele setor e em algum momento aquela rentabilidade veio. Foi o caso da Microsoft, né? A gente sabe que o Bill Gates, que é um dos bilionários que são famosos, ele investiu toda a energia dele naquele setor e deu certo, e ele conseguiu construir uma fortuna. Mas quantas e quantas pessoas tentam e fracassam e ficam pelo caminho? Ele comenta que esse tipo de fortuna são pouquíssimas as pessoas que conseguem. Por isso que é mais difícil, porque imagina comigo, se tem muito dinheiro concentrado numa coisa só, é porque outras pessoas estão sem dinheiro. Então, é muito mais fácil você diversificar, você investir em caminhos diferentes e pegando o que cada um desses caminhos pode te dar de bom e ir fazendo seu patrimônio crescer pouco a pouco ao longo dos anos, tendo essa certeza de que você vai construir um patrimônio daqui a uns anos. E para finalizar aqui sobre o investidor empreendedor, o Benjamin Graham ele fala também que é bom você ter um pouco do seu portfólio, dos seus investimentos, investidos fora do país. Ele comenta no livro que na época que ele investia, ele notou que os japoneses estavam comprando tudo nos Estados Unidos. E os japoneses estavam começando a dominar. Então ele pensou, poxa, se o Japão está comprando tudo, por que eu não, então, pegar um pouquinho dos investimentos que eu tenho e começar a comprar as ações lá do Japão, né? Então, assim, o que que eu faço? Hoje eu invisto fora do país, fora do Brasil, por meio de ETF, por meio do ETF do S&P 500, do IVVB11. Eu tenho uma pequena parcela alocada no IVVB11, que é onde eu me protejo, que é onde eu estou exposto ao mercado americano. Eu não tenho um conhecimento a fundo de empresas de lá, eu conheço apenas essas empresas mais famosas, mas eu prefiro comprar o ETF americano, que eu já tenho mais de 80% de valorização em menos de 2 anos. Então, assim, é sempre bom você ter uma parcela dos seus investimentos alocado fora do país, no nosso exemplo, no nosso caso, fora do Brasil. E eu acho a forma de ETF uma ótima forma para você investir. Hoje nós temos ETF da China, ETF da Europa, ETF dos Estados Unidos. Tem uma gama diversa de ETFs para você investir. Não é uma recomendação de investimentos, eu não estou dizendo para você fazer isso. Eu estou apenas comentando que é uma forma a mais de você diversificar os seus investimentos. Então, galera, resumindo, se você se depara com essa situação de investidor empreendedor, que se você gosta de estudar, se você gosta de se dedicar, se você tem como arriscar, se você tem tempo disponível para fazer isso e se interessa por esse tipo de investimento, que no caso seria um investimento mais dinâmico, um investimento mais presencial, a forma de investir como se fosse um empreendedor, o empreendedor está sempre lá, né, nos seus negócios, fiscalizando, vendo se está tudo certo, corrigindo os erros. O investidor empreendedor da mesma forma. Já o investidor defensivo, que é a forma passiva de se investir, é você montar uma carteira e gerenciar aquela carteira e só. Você só vai balancear a sua carteira ali, como o Graham fala, entre 50% e 50%. Claro, você vai ter que acompanhar as empresas de perto, mas a cada 3 meses ali é o básico para você acompanhar, para você ler os relatórios, para ver se a companhia gerou lucro, se ela gerou um pouco menos de lucro, por que que isso aconteceu, aqueles setores mais resilientes que a gente conhece no mercado. Então, é uma forma bem mais tranquila de você investir e também conseguir um patrimônio grande, um patrimônio que vai te sustentar através de renda ao longo do tempo. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha agregado valor à sua vida. Eu espero que eu tenha gerado algum tipo de valor para você. Se você gostou,
dá o like, escreve aqui para mim qual tipo de investidor você é, se você é empreendedor, se você é passivo ou defensivo, o tipo de alocação que você mantém e compartilha esse vídeo. Manda esse vídeo para aquelas pessoas que você sabe que possa precisar dessa informação. Vai ser de muita utilidade para as pessoas começarem a investir da maneira correta. Então, desde já eu quero te agradecer, quero te desejar um ótimo dia, um forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.